Periodontite crônica. Então, tudo começa lá na gengivite. E agora a gente nunca mais vai errar uma questão de diagnóstico diferencial de periodontite crônica e agressiva. Então, isso daí vai para conta de vocês, tá? A gente vai aprender de vez periocrônica e agressiva. Então, vamos lá. Vamos lá, povo do online, qualquer coisa me mandem e-mail, por favor. E vocês também. Agora tem Zap também, né? Na realidade, o que acontece aqui, acontece também na periodontite agressiva, né? Então a gente vai ter alteração de cor, textura, volume, sangramento à sondagem, acontece nas duas, periodontite crônica e agressiva, aumento de PBS e aumento da perda de inserção também. Então acontece em ambas. Perdendo inserção, recessão de gengiva, porque ou das duas a gente tem uma. Quando a gente perde inserção e tecido ósseo, ou a margem gengival fica lá em cima e a gente forma a sua bolsa, ou a margem gengival vai descendo também, você tem a retração, pode estar associada à bolsa também ou não. Perda do osso alveolar, padrão plano, que a gente chama da perda óssea horizontal, né? Ou angular, que a gente chama perda óssea vertical. Então, geralmente, a questão vem com a informação que a perda óssea é angular. Vocês lembram qual é a patologia que está associada à perda óssea vertical ou angular? Se é a crônica ou agressiva? Crônica é a angular e a agressiva. Isso, a perda angular. Plano é crônica. Isso, a perda óssea angular decora a A, né? A angular é a agressiva e a horizontal é a crônica, tá? Então, mais exposição de furca, aumento da mobilidade e eventual esfoliação do dentinho da gente. Esse quadro vocês têm aí, não tem? Então, vamos ler aqui o que o Linde fala em relação à classificação da crônica, né? Então, maior prevalência em adulto, pode acontecer em criança, dentição decídua, pode acontecer, é frequente? Não, não é mais rara. Então, geralmente está associado a paciente de mais idade, a periodontite crônica. A quantidade de destruição dos tecidos periodontais está associada, está relacionada diretamente com a quantidade de agente etiológico. Então, é compatível a quantidade de destruição que você tem a quantidade de placa e cálculo que você tem na periodontite crônica. Na agressiva, não. A gente tem muito menos placa e cálculo. O cálculo subgengival, inclusive, é frequentemente ausente, né? Vamos lá. O cálculo subgengival, invariavelmente presente nos sítios doentes. Para a gente descrever se ela é localizada ou generalizada, inclusive essa questão do ano passado, que a resposta era periodontite. Não, vou falar não, né? Fala a resposta já não, né? Deixa vocês treinarem. Vai lembrar sim, vai ficar aqui, ó, encalacrado na cabeça de vocês, vocês vão ter que lembrar. Então tá, eu não vou falar a resposta e nem qual era a pergunta, mas vocês vão ver que a antepenúltima pergunta, se não me engano, tem um enunciado grande e é de diagnóstico diferencial entre as periodontites. Ele dá periodontite, se não me engano, da crônica agressiva, acho que da ulcerativa e não lembro quais são as outras oportunidades, as outras alternativas. Então, olha só. No caso da crônica, quando a gente vai classificar quanto à extensão, a gente leva em consideração porcentagem de sítios que perderam inserção. Então, o que a gente leva em consideração para saber se o paciente tem periodontite? Perda de inserção, não é bolsa periodontal, é a perda de inserção, tá? Então, na forma localizada da periodontite crônica, menos de 30% dos sítios do paciente tem que ter tido perda de inserção, tá? Então, como é que faz isso? Vocês veem um número total de sítios do paciente, de dentes do paciente, vamos supor, para facilitar a minha vida, que o paciente tenha 10 dentes e ele tem 6 sítios, não é isso? São 60 sítios no total, não são? Então, tá para 100%. Assim como os sítios que perderam inserção, vamos fingir que são 20. Tá para X, é o que a gente quer descobrir, né? Quanto dá essa conta aí? Alguém de celular? 200 dividido por 6. 3 vezes 6, 18. 2, 20. 33, é isso? Né? Então aí ela seria o quê?
Menos de 30% é generalizada, mais de 30%... Oh, olha aí, eu tô ficando doida. Menos de 30% ela é localizada, mais de 30% ela é generalizada. Então ela tem a forma generalizada, tá? Então é assim que a gente vê a extensão da periocrônica. Vocês veem a quantidade de sítios que perderam inserção. E aí, ok, se os meus sítios que perderam inserção perderam até 2 milímetros, o paciente está classificado como, vamos supor, periodontite crônica generalizada leve. Se ele perdeu 3 a 4 milímetros, moderada, e se ele perdeu de 5 ou mais milímetros de inserção, grave. Ah, basta um sítio, basta um sítio. Então, se eu tenho todos os sítios com perda de inserção, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 com 5 é grave, tá? A progressão da periodontite é lenta, tá? E aí, a gente tem que ter inflamação da gengiva desse pacientezinho. Então, o desafio bacteriano, ou seja, placa e cálculo que estão colonizando a superfície dentária desse paciente, induz gengivite, mas o grau de resposta a essa presença de placa e cálculo depende do indivíduo, da minha resposta imunoinflamatória. Então, você precisa, no caso da crônica, longos períodos de exposição ao fator etiológico. Por isso, está mais relacionado a pacientes mais velhos. Então, pode estar associado o quê? Origem genética, indivíduos que apresentam respostas inflamatórias diferentes ao biofilme, e a gengivite é considerada fator de risco para periodontite. Então, o paciente que tem gengivite, ele pode sim evoluir para periodontite. Invariavelmente, não. Então, dentre as duas periodontites, ela tem a ocorrência mais comum, a forma avançada, em apenas 10%, tá? E pode ser influenciada tanto por fator genético, quanto fator de risco ambiental. Qual é o fator de risco ambiental mais comportamental mais associado à periodontite crônica? Tabagismo, né? Na verdade, está associada às duas periodontites. Se falar de prevalência relacionada à extensão, né, é baixa se 1 a 10 sítios tiverem perda de inserção, é média se 11 a 20 sítios apresentarem perda de inserção e é alta se mais de 20 sítios estiverem doentes com perda de inserção. Progressão geralmente é lenta, pode ter episódios de exacerbação, mas é autolimitado também. Opa! Então, a destruição não afeta todos os dentes da mesma forma, tá bom? Então, essa é uma das incógnitas que tem na periodontia, o porquê que eu sou colonizada pelas mesmas bactérias e a minha doença muda dentro do mesmo hospedeiro, que tem o mesmo mecanismo inflamatório e imune, de um sítio para o outro. Então, às vezes a gente sonda um sítio, tem 3 milímetros, que está saudável, e no imediatamente do lado a gente sonda 7, 8 milímetros, né? Então, isso é um dos questionamentos que a gente tem. Então, olha só, fatores de risco deixam o paciente com risco aumentado de vir a evoluir de gengivite para periodontite. Maior probabilidade do paciente ter placa bacteriana. Então, é o fator que a gente precisa ter para ter a periodontite, não tem jeito. É suficiente? Não, não é. A idade, ela já, na minha época de graduação, ela era considerada fator de risco. Só que hoje em dia, acredita-se, está muito mais relacionada a um paciente mais velho, está mais tempo sofrendo ação desse biofilme do que propriamente ele ter periodontite só porque ele é mais velho. O tabagismo, que diminui, né, a resposta do hospedeiro, doenças sistêmicas, o estresse, que está associado aí ao aumento do tabagismo, etilismo, negligência de hábitos de higiene oral, tá? E além disso a produção, aumento dos níveis de cortisol e origem genética. Perioagressiva, muito mais rara, já é grave por natureza, então por isso que na crônica a gente classifica em periodontite crônica em relação à extensão localizada e generalizada e ainda em relação à gravidade, leve, moderada e grave. Nesse caso das periodontites agressivas, a gente só classifica em relação à extensão, se ela é localizada
ou generalizada. Então, se tiver lá na prova uma pegadinha de uma resposta que tiver periodontite agressiva, localizada, moderada, ou leve, ou grave, está errado. A gente não classifica em relação à gravidade. Caracterizada pela idade precoce, geralmente esse paciente apresenta muito mais jovem. E geralmente, não necessariamente abaixo dos 30 anos, mas acontece. E a tendência de se desenvolver em uma família. Então, se tiver lá na questão que a mãe apresenta, o irmão apresenta, então já é dica de que a periodontite pode ser agressiva. Então tem esse apelo hereditário, relacionado, genético, hereditário. Opa! Relacionado à hereditariedade. Então a flora é altamente virulenta. Que quem é o principal patógeno periodontal associado à periodontite agressiva? A, né? Agora fala A, todo. Actinomyces, Agregatibacter, ok? Actinomyces concomitans, né? Tá. Fala 3 vezes rápido isso. Então, o diagnóstico para periodontite agressiva tem que excluir doença sistêmica. Então, se o paciente tiver uma doença sistêmica que influencie inflamação e sistema imune, exclui. Na forma localizada, geralmente o acometimento é na puberdade, a generalizada abaixo dos 30 anos. E como é que a gente faz essa classificação? Diferente da periodontite crônica, que leva em consideração quantidade de sítios com perda de inserção, aqui a gente leva em consideração dentes que têm perda de inserção, né? Então, como é que a gente faz isso? Obrigatoriamente, o paciente tem que ter perda de inserção interproximal no primeiro molar e perda de inserção em incisivo, né? Então, independente de serem os 4 primeiros molares e os 8 incisivos, ou um primeiro molar e um incisivo, se está só em primeiro molar e incisivo, ela é localizada. E a localizada ainda pode acometer 2 outros dentes que não são primeiros molares e incisivos. Então, assim é a forma localizada, tá? Então, como é que é a localizada? Primeiros molares, incisivos e, no máximo, 2 outros dentes que não são incisivos e primeiros molares. Então, podem ser 2 pré-molares, um canino e um pré, um segundo molar e um pré-molar, tá? Então, essa forma ainda é a forma localizada da doença. Na forma generalizada, o paciente vai ter acometido primeiro molar, incisivo e 3 dentes ou mais que não são incisivos e primeiros molares. Então, 3 pré-molares, 4 pré-molares, 4 segundos molares. Entenderam a diferença quando a gente classifica um e outro? Eu posso falar a questão? Não. Não, né? Não vou estragar a surpresa. Mas também eu não vou saber, porque eu não vou ver vocês mais, né? Só se for pelo zap ou pelo e-mail. Fazer, sei lá, telechamada. Telechamada, coisa de velho. Vídeo chamada. Não é? Ou ela perguntava, agora eu não me lembro exatamente o enunciado, mas dava, né? A doença, o paciente sistemicamente saudável, era uma informação que dava. Então, o paciente com agressivo, ele tem que ser sistemicamente saudável, ele não pode ter uma doença sistêmica que influencie resposta imunoinflamatória. Enfim, falava que era sistemicamente saudável e que a perda de inserção acometia tal dente, tal dente, tal dente, tal dente. Falava um monte. Agora eu não me lembro se ele falava que alguém da família tinha também. Mas dava umas pistas boas, né? E dizia os dentes que tinham perda de inserção. E perguntava qual era o diagnóstico. Então, a periodontite agressiva, a gente fazia o diagnóstico baseado lá no que ele te dava de informação, né? Tinha mãe ou não tinha, ou era sistemicamente saudável ou não. E depois você tinha que contar os dentes. Ver quais os dentes que ele forneceu a informação que tinham perdido inserção e ver se era localizada ou generalizada, tá? Professora, aqui quando você diz, além de 3 dentes permanentes, além do primeiro molar e incisivos, independente da quantidade de incisivos e molares, Independente. Um molar, um incisivo
Excelente sua pergunta. mais Povo 3 do dentes. online. Povo do online. Pergunta da colega muito inteligente. Foi, independente de ser um molar, um primeiro molar, ou todos os incisivos e todos os primeiros molares, se é localizada da mesma forma, né? Isso sempre foi um questionamento, porque se você for pensar, olha só que coisa estranha. Se você tiver um primeiro molar e um incisivo, você tem a forma localizada, né? Então você tem localizada. Se você tiver os 4 primeiros molares, não é isso? Os 8 incisivos. A gente não sabe contar incisivos, sou eu. Os 8 incisivos. E a gente pode ter o quê? Mais 2 dentes. Me fala 2 dentes aí. Os 2 pequeninos. O 23 e o 13? Você ainda tem a forma o quê? Localizada. Agora, olha que paradoxal. Se eu tiver um primeiro molar, um incisivo, o 13, o 23 e o 33, eu tenho a forma generalizada. Você concorda comigo que se a gente for ver em relação a essa aqui, a extensão dessa é muito menor? Mas é assim que se classifica. A gente vai classificar ainda. Exatamente. Podia confundir, porque a partir de hoje a gente dividiu as águas aqui, ó. Nunca mais. Nunca mais. Podia dividir, a gente não divide mais. Então, assim, é questão de números mesmo, além de incisivos. Se você vai ver na questão, que era exatamente falar, perdeu inserção no dente 11, 21, sei lá, 34, 44 e 16. Qual é o diagnóstico dessa doença? E aí você pode perder, nessa brincadeira aqui, ó, a gente perde a contagem. Inclusive, o próprio Armitage, que foi quem fez a classificação, ele fez um artigo ano passado falando justamente sobre isso. Que por que a gente classifica a periodontite agressiva dessa forma, e você pode sobrepor, né, a generalizada ter menos dente afetado, menos sítio afetado, e a crônica você usar porcentagem. Por que não ambas usar porcentagem? Seria uma coisa mais lógica. Mas enfim, até hoje nada mudou, a gente classifica dessa forma. Então, contar dentinho, e se você tem primeiro molar, incisivo e mais 2 dentes, é localizada. Passou de 3 dentes a dente incisivo em primeiro molar, independente da quantidade de molar e de incisivo, de primeiro molar e incisivo, ela vai ser generalizada. Tá bom? Nunca mais a gente erra isso. Né? Quero ver. Quero ver. E aí caiu na prova isso aí. Pra gente classificar, ver a história médica do paciente, rápida perda de inserção, ver se tem agregação familiar, né? E a quantidade de depósito incompatível. Então o paciente geralmente apresenta pouca placa, quase não tem cálculo e uma destruição muito grande incompatível com isso. Proporção elevada de A e porfiromonas. O paciente tem porfiromonas, mas basicamente o patógeno principal associado à agressiva é o AA. Esse paciente tem anormalidade fagocitária de células de primeira linha de defesa, macrófago hiperreativo, vão produzir muito mediador de inflamação, tá? E a progressão da perda de inserção também pode ser autointerrompida. Então o paciente tem um surto de perda de inserção muito grande e ele para. Perda de inserção incidental. Então os pacientes que apresentam perda de inserção e não se enquadram nessas coisas que a gente falou, né, eles não se enquadram nesses critérios de diagnóstico específicos para a crônica e agressiva. Só que esses pacientes que não se enquadram, ele tem alto risco para desenvolver periodontite. Exemplo, recessão associada com trauma. Então, o paciente tem perda de inserção, não tem? Mas será que é patologia isso? Ele apresentou perda de inserção, mas é periodontite? Perda de inserção associada com terceiro molar impactado, escovação traumática, enfim. As formas agressivas são detectáveis em todas as idades e nas dentições decida e permanente. Então, o que acontece muito em clínica, um paciente que nunca procurou dentista, aí vai lá com 45, 50 anos, nunca falaram para ele que ele tinha periodontite.
Ah, então ele foi diagnosticado naquele momento. Mas porque ele tem 45 ou 50 anos, ele tem crônica. Não, ele só foi diagnosticado aquela hora. A gente tem que ver todo o sinal, toda a história dele. Os exames periodontais devem ser devem ser rotina, né? A gente tem uma sondinha milimetrada para nos ajudar. A perda de inserção é avaliada pela sondagem, é a forma mais sensível. O exame radiográfico, ele é coadjuvante. E aí, como é que se faz o diagnóstico diferencial? Você tem que eliminar a periodontite agressiva. Então, tentou encaixar o paciente na periodontite agressiva, não conseguiu, ele tem periodontite crônica. Você exclui o diagnóstico de agressiva. Então, o paciente tem muita perda em idade jovem, a microbiologia muito virulenta, que é o AA, que vocês já me falaram, paciente muito suscetível, ou combina-se tudo isso. Então, associado ao AA, isolado em mais de 90% dos casos, tem resposta imune para ela, vocês já viram isso na outra aula que a gente falou de micro, e você tem o tratamento periodontal bem sucedido quando você diminui a carga bacteriana de AA. O dano ao periodonto pode ser ação direta dos micro-organismos ou a presença deles produzindo uma resposta imunoinflamatória do hospedeiro. Qual via dessas que destrói mais o periodonto? O micro-organismo diretamente ou a presença dele induzindo a nossa resposta imunoinflamatória a destruir? Exatamente, a via indireta, induzindo o nosso próprio corpo, paradoxalmente, né, tentando conter a infecção. Então, o paciente apresenta resposta local e sistêmica para os micro-organismos, recrutam polimorfonucleares, tem porfiromonas gengivales também. Olha só, a porcentagem de irmãos afetados pode chegar a 50%. Então, o paciente com periodontite agressiva já manda chegar o irmão aqui e fala: vem, meu bem, que pode ser que você tenha. Bom, as agressivas são também multifatoriais, né? Se desenvolvem como resultado do hospedeiro e da microflora, e é resultado da incapacidade que o hospedeiro tem de lutar contra o patógeno associado, tá? O diagnóstico é feito clinicamente, pode ser feito microbiologicamente, mas os testes não são realidade nem em consultório, né? Na verdade, em lugar nenhum. Avaliar a defesa do hospedeiro, diagnóstico genético, histórico médico e dental. Então, quando vocês estiverem na questão lá, vou torcer para que a questão vocês não errarem. Histórico médico vai estar lá lindo, o paciente é sistemicamente saudável, ou então falar que o paciente é diabético ou tem outra doença sistêmica e vocês vão excluir a agressiva e marcar a periodontite crônica lindamente, né? Então, perguntas para se fazer, para fazer o diagnóstico diferencial. Tem perda de suporte periodontal? Tem, sim. Então não é gengivite, é periodontite. A perda de inserção está acompanhada da formação de bolsa ou é recessão? Se for só recessão, a gente não está falando de periodontite. Existe causa plausível para perda de inserção que não seja periodontite? Então a gente busca outras causas. Existe outro processo simulando a doença periodontal por formação de pseudobolsa? É crônica, agressiva ou necrosante? Vocês nunca mais podem errar diagnóstico diferencial. A gente tem que ganhar dos outros, né? Nunca mais. Então, para fazer diagnóstico microbiológico, o paciente deve ter AA, né, em grandes níveis elevados, e podem ser úteis para diagnóstico diferencial entre crônica e agressiva. Então, o diagnóstico genético, avaliar os outros membros da família do paciente que tem a periodontite agressiva, e estabelecer a necessidade de monitoramento desses pacientes.